Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos de volta com os cards de As Pracinhas, né? Nessa iniciativa de fazer uma avaliação é, do quantitativo por metro quadrado por habitante nas praças e a distribuição das mesmas nas capitais brasileiras. Hoje estamos trazendo a capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Bom, pessoal, quando eu lembro de Porto Alegre, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o orçamento participativo. Eu, quando cheguei a Belo Horizonte, eu tive contato com a dinâmica do OP e fiquei maravilhado. O OP é uma das políticas, né, de participação popular, de política de engajamento, né, que deveria ser mais praticada no país, né? O OP ele começou em Porto Alegre e ele, a partir de Porto Alegre, né, ele foi para outras cidades do mundo e do Brasil, né? A gente tem o caso de Saint-Denis na França, Rosário na Argentina, Montevidéu no Uruguai, Barcelona e A Corunha na Espanha, Toronto no Canadá, Bruxelas na Bélgica, Belém no Pará, né? Agora no Brasil, Santo André em São Paulo, Aracaju em Sergipe, Blumenau em Santa Catarina, Recife em Pernambuco, Olinda também, Belo Horizonte aqui em Minas Gerais, né? Atibaia em São Paulo, Guarulhos em São Paulo e Novo Mundo no Mato Grosso do Sul. Bom, a partir, né, da compilação dos dados, né, disponibilizados na Prefeitura de Porto Alegre, eu consegui fazer o cálculo, né, da quantidade de metros quadrados por habitante de praça em Porto Alegre e fiquei bem, tive um retorno bem positivo, né? Eles têm uma quantidade que extrapola 4 vezes o mínimo, né? E geralmente quando o número fica alto assim, né, a minha preocupação é ver se realmente essa quantidade de metros quadrados ela está bem distribuída. Então, quando a gente pega Porto Alegre, a gente tem, né, o centro histórico e toda a parte norte do município, em que você tem bairros, né, que estão bem atendidos, né? Você tem uma concentração, você tem poucas lacunas, né, com relação à questão da distribuição, né, das pessoas estarem mais distantes do que 400 metros a partir de uma praça. Mas quando você vai andando, né, para o centro e para a parte sul, né, do município, você vai vendo que existe uma certa distribuição mais distante dessas praças. A gente tem bairros como o Camaquã, Vila Nova, Ípica, Belém Novo, Ponta Grossa, Serraria, Lomba do Pinheiro, Cascata, Coronel Aparecido Borges, Belém Velho, Lame, Monoai e Cristal, onde a distribuição ela deixa diversas lacunas, né? E você tem diversas ocupações que estão mais distantes, né, do que 400 metros de uma praça. É lógico que mais ao sul, né, você vai tendo mais áreas verdes no município, né? Você não tem uma concentração tão grande da ocupação, né, das residências, mas efetivamente essas lacunas ainda estão presentes. A gente tem alguns arquipélagos na parte norte do município, em que algumas estradas, né, cruzam esses arquipélagos e as edificações, né, a ocupação que existe ao longo dessas estradas, né, elas também estão mais distantes de 400 metros dessas praças, né? Então são mal atendidas, né, no sentido de você ter uma praça próxima. Então, apesar dos 4,62 metros quadrados por habitante, a gente tem uma distribuição que demanda, né, que demanda ainda um cuidado, né, no sentido de a gente promover com que as pessoas elas estejam atendidas, né, com relação a esses espaços públicos. Provavelmente, né, a presença de parques no município deve mitigar um pouco, né, essas lacunas, mas eu acho que é bem importante, né, sinalizar que
é uma coisa que precisa ser melhorada. Eu procurando entender um pouco como estão as políticas de tratamento dos espaços públicos em Porto Alegre, eu comecei a fazer uma pesquisa rápida, né, na internet com relação a como a prefeitura vem atuando com relação a esses espaços. E fiquei bastante preocupado, né? Em 2019 foi feita uma proposta, né, de concessão à iniciativa privada de praças e parques. Eu nunca tinha visto uma proposta assim em outras capitais, né, de concessão de praças, e Porto Alegre aprovou esse projeto de lei, né? Até o Partido Novo estava envolvido, né, com relação à questão da aprovação dessa proposta. E existem vários arquitetos, né, na cidade que fazem críticas, né, arquitetos, biólogos fazem críticas a esse modelo, né. A gente tem também críticas também à questão de concessão de parques públicos. A gente tem o exemplo do Parque Harmonia, né, que está no processo de concessão, né, para a iniciativa privada. E a gente tem, né, um mestre em botânica em Porto Alegre, né, que é o Paulo Beck, que faz uma crítica muito contundente, né, com relação a isso, né, com relação à questão da alteração do parque para viabilizar estratégias da concessão privada, né, de colocação de restaurantes ou elementos que venham a viabilizar a monetização do equipamento. Então é bastante preocupante, né, porque acaba que a iniciativa privada vai querer criar elementos com relação à prestação de serviços e monetização dentro desses espaços, e esses espaços vão perdendo o caráter público, né? Em contrapartida, né, mais recentemente a gente tem uma outra iniciativa da prefeitura que eu considero mais interessante, que é a concessão, né, para pessoas físicas, né, participarem como prefeitos de praças. E funciona basicamente assim, né? A pessoa recebe, né, a nomeação, né, e é um serviço de voluntários, em que esses voluntários vão estar, de uma certa forma, atentos ao que está acontecendo na praça, né? Cuidar desse espaço, né? Tentar sinalizar para a prefeitura problemas relacionados às praças. Eu acho que é importante, talvez, né, ter um certo cuidado, né, para isso não ser um elemento de controle, né, do uso da praça, né, tipo, a pessoa ter uma intenção de que as pessoas não utilizem o espaço público, mas no sentido, né, de acompanhar para que a praça tenha a manutenção, né, e que o poder público fique mais atento ao que está acontecendo no território, é uma coisa interessante. Né, eu acho que é uma coisa que tem que ter um certo cuidado, né, porque às vezes, por exemplo, está rolando alguma festa ou algum acontecimento na praça e o prefeito, porque ele não gosta do evento, ele tentar impedir esse evento, isso eu acho ruim. Eu acho que é mais no sentido de tentar manter o espaço público com uma boa manutenção, né, e que ele fique disponível, né, para todos que queiram utilizar esse espaço. Outro ponto positivo, né, é que a prefeitura vem fazendo manutenção, né, nas praças. A gente tem aqui uma notícia, deixa eu dar uma olhadinha, de 2025, né, em que a prefeitura fez a revitalização de 671 praças. Essa notícia está no site da prefeitura de Porto Alegre, né? Então é outra coisa interessante, porque é a prefeitura investindo dinheiro público diretamente no espaço. Eu acho, né, que boa parte da atuação, essa atuação mais recente da prefeitura é interessante. Eu acho que esse projeto de concessão, né, é um desserviço. Eu acho que a prefeitura ela tem que, em conjunto com a comunidade, né, criar estratégias em que a comunidade zele por esses espaços e que a prefeitura invista dinheiro público ali, né? Então, acho que é importante a gente ter esse olhar, né? E essa coisa da concessão pública de praças me deixou bastante preocupado.
Mas bom, pessoal, o que vocês acharam desse meu relato? E você que mora em Porto Alegre, né? Por mais que a Porto Alegre tenha, né, uma quantidade de metros quadrados por habitante boa, esses metros quadrados eles atendem a população de Porto Alegre, né? Você de Porto Alegre, você acha que os espaços públicos estão atendendo devidamente você no dia a dia, né? Se você tiver condição, fala pra gente, né? Deixa um comentário, né, com relação a isso. Eu acho que assim como eu citei no início a questão do OP, né? Todas as estratégias em que você tem recurso público direcionado para esses espaços e a população engajada, né, no sentido de garantir que esses espaços tenham manutenção e também a população possa, né, dizer o que ela quer nesses espaços públicos, né, quais tipos de equipamentos, quais tipos de atividades, né, eu acho que é uma coisa que é importante. E o OP, né, é uma estratégia política que sempre lembra a gente com relação a isso. Bom, pessoal, eu gostei bastante de fazer esse card, né? Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e fiquem bem!